Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre os músculos da cabeça, do pescoço e do tronco. Bom pessoal, então agora nós iremos falar dos músculos da cabeça, iniciando com os músculos da expressão facial. Inicialmente nós temos esse músculo aqui, ó, que é o occipito frontal. Abaixo dele, ó, quando a gente rebate ele, nós temos o corrugador do supercílio. Esse aqui, ó, no formato de triângulo aqui invertido, né, pirâmide invertida, é o prócero, tá? Aqui nós temos o orbicular do olho, ó, os dois, e o orbicular da boca, tá? Aí nós vamos ver aqui o levantador, né, que é esse aqui, ó, o levantador do lábio superior, tá? O zigomático menor, que é esse aqui, e o zigomático maior aqui, ó, tá joia? Aí nós temos esse músculo aqui, ó, que é o abaixador do ângulo da boca, ó, porque ele está bem no cantinho da boca. E esse outro do lado dele é o abaixador do lábio inferior, tá joia? Aí mais medial nós temos o músculo mentual. E nessa vista aqui lateral, ó, esse músculo aqui é o músculo chamado de risório. Continuando ainda, né, nesses músculos da expressão facial, abaixo aqui do risório, que foi retirado aqui, nós temos o bucinador, tá? E bem escondidinho aqui, ó, abaixo do levantador, dos levantadores, né, do levantador do lábio superior, a gente tem esse músculo aqui, que é o levantador do ângulo da boca. É um outro músculo também da expressão facial que pega todo o pescoço aqui, ó, e sobe um pouquinho na mandíbula, chamado de platisma. Agora, em relação aos músculos da mastigação, nós temos quatro, tá? Nessa imagem aqui nós conseguimos ver esse aqui, ó, que está acima do osso temporal, então ele vai ter o mesmo nome, ele chama temporal. E esse aqui, ó, na mandíbula, ele é chamado de masseter, tá? Esse músculo masseter aqui, ele é bem forte. E em alguns animais carnívoros ele é muito forte. Alguns cachorros, o masseter tem uma força tão grande que pode destruir o osso de uma pessoa só numa mordida, tá? Além disso, nós temos, também fazendo parte da mastigação, né, esse músculo aqui que é chamado de pterigóide lateral e esse outro aqui, ó, que é o pterigóide medial, tá bom? Agora os músculos supra-ióideos, né, ou no caso do assoalho da boca, nós vamos apresentar os quatro aqui principais, né? O digástrico, que é esse aqui, ó, ele tem dois ventres, né? Por isso que ele chama de gástrico. Esse aqui é o ventre anterior, esse aqui é o ventre posterior. Aqui a gente consegue ver bem os dois ventres do digástrico, tá? O milo-ióide é esse músculo aqui, ó, que está numa vista de superior para inferior, ele está acima, né, do digástrico. Nós temos também o estilo-ióide, tá? O estilo-ióide é esse aqui, ó, pequenininho, que sai do processo estiloide e vai até o ocioide, tá? Ele está aqui nessa vista à frente, né, do digástrico. E numa vista interna da boca, né, acima do milo-ióide, nós temos o gênio-ióide, tá? Agora nós vamos ver os músculos infra-ióideos. Então, o osso ióide está aqui. Então, os músculos que estão abaixo dele são esse aqui, ó, que é o homoióide. Esse outro aqui mais medial é o externo-ióide, tá joia? Esse grande aqui, ó, que está abaixo do externo-ióide é o externo-tireoide. E esse pequenininho aqui de cima, ó, é o tiro-ióide. Agora, aqui nesse slide, nós conseguimos ver os escalenos, né? Tá bom? E os músculos pré-vertebrais, né? Que eles estão numa posição antes das vértebras. Então, nós temos quatro músculos evidentes aqui para vocês, né? Nós temos esse aqui, ó, que chega até os escalenos quase, que ele chama longo da cabeça. Aí, mais medial ele, nós temos o longo do pescoço, tá? Aí aqui, ó, nós temos o reto anterior da cabeça
e na lateral chamado de reto lateral da cabeça, tá bom? Agora o músculo lateral do pescoço é o esternocleidomastoide. É esse músculo bem grande aqui que ele se insere, se origina, né, no processo mastoide e vai se inserir aqui no externo e na clavícula, tá? É um músculo bem forte dessa região lateral do pescoço. Aqui a gente tem uma outra visualização dele. Os músculos posteriores da cabeça e do pescoço são, então, o semi-espinal da cabeça, tá? E aqui nós temos o esplênio da cabeça. E esse aqui, ó, é o levantador da escápula. Vocês podem observar que a gente só consegue ver esses músculos aqui porque foi rebatido, né? Foi removido o músculo trapézio, tá bom? Aqui a gente vai ter uma outra visualização, né? Aqueles músculos que eu falei anteriormente foram removidos e eu consigo visualizar aqui, nós conseguimos visualizar o reto posterior menor da cabeça, o reto posterior maior da cabeça, tá? Aí nós vamos ter o oblíquo superior da cabeça e o oblíquo inferior da cabeça. Aí mais na lateral aqui nós vamos conseguir observar o longuíssimo da cabeça, tá joia? Nessa outra visualização aqui, nós vamos ver os músculos rotadores do pescoço, tá? Então vocês podem ver aqui, ó, que tem um músculo que ele sai de uma vértebra e desce lá para outra, tá vendo aqui, ó? Ele pula uma vértebra. E tem um outro que ele é mais curtinho, ó, que ele sai de uma vértebra e não pula a vértebra, tá vendo, ó? Ele sai e fica na mesma região que ele surgiu. Esse que é mais longo, que ele pula uma vértebra aqui, ele é chamado de rotador longo do pescoço. E o que não pula, que é mais curtinho, que a gente consegue ver também ele, é o rotador curto do pescoço. E aí nós temos também o interespinal do pescoço, ou interespinais, né, do pescoço. Porque aqui, ó, são os processos espinhosos da vértebra e eles estão bem aqui, ó, ligando os processos espinhosos da vértebra. Em relação aos músculos que formam o abdômen, são 4. Nós temos aqui, ó, esse músculo mais superficial, que é chamado de oblíquo externo do abdômen, tá? Ele está se ligando aqui, ó, no músculo reto do abdômen. Aqui foi retirado, né, a face, aí a gente consegue ver o reto do abdômen aqui, ó. E o oblíquo aqui, ele está íntegro. Aqui ele foi removido, vocês podem observar que ele foi removido e abaixo do oblíquo externo do abdômen nós temos o oblíquo interno do abdômen. E quando esse músculo oblíquo interno do abdômen é removido, nós conseguimos observar o transverso do abdômen, tá joia? Segurando, né, estendida a linha alba e à frente do reto do abdômen, nós temos esse músculo pequenininho aqui, ó, que ele não se encontra em todas as pessoas, mas ele se chama piramidal, tá joia? Olha, aqui abaixo nós temos o reto do abdômen e ele está acima do reto do abdômen, se fixa a linha alba para estender ela, tá? Agora os músculos posteriores do abdômen, né? Então foi tudo removido aqueles músculos, foi removido aqui os órgãos, né? Então a gente está vendo uma vista posterior do abdômen. Nós conseguimos ver esse músculo aqui que tem dos dois lados, ó, que é o chamado quadrado do lombo. Mais medial a ele, nós temos esse pequenininho aqui chamado psoas menor. E abaixo dele nós temos esse maior chamado psoas maior. Só uma curiosidade. O filé mignon que nós comemos bovino, né? Ele é o psoas maior do boi, tá? Agora os músculos do tórax. Então, um deles é o peitoral maior, né, que é o mais evidente, e quando a gente rebate, tira esse peitoral maior, a gente consegue ver o peitoral menor, tá bom? Aí numa vista lateral nós temos esse músculo aqui, ó, que é chamado de serrátil anterior, tá? E esse músculo pequenininho aqui, ó, ligando a clavícula com a primeira costela é chamado de subclávio, tá? Esse bem pequenininho aqui, ó. Que o peitoral menor, né, ele está aqui em cima. Agora a gente vai observar os músculos que estão entre as costelas, né? Eles são chamados de intercostais. Tem os externos, os internos e o íntimo.
Então, o externo, como o nome já diz, ele está mais superficial. O interno, ele está abaixo do externo. E o íntimo, ele está abaixo do interno, que ele está ligado, ele está voltado diretamente para os órgãos, para as vísceras, né? Então, aqui a gente consegue observar os três músculos, ó, o externo, o interno e o íntimo. Nessa visualização, a gente consegue observar também, ó, o intercostal externo, o interno e o íntimo aqui, a gente consegue ver ele aqui, mas aqui nós conseguimos observar também os três músculos, tá joia? Tem um outro músculo também, que ele fica interno, né? Que é chamado de transverso do tórax, ó, é esse músculo aqui todo, tá? É um músculo só e chama transverso do tórax. E esse aqui, ó, que tem uma vista melhor aqui, é o diafragma, que é o músculo responsável para a nossa respiração, tá joia? Agora nós vamos ver os músculos do dorso. Os mais superficiais, então, são o trapézio e o latíssimo do dorso. E quando nós removemos esses dois músculos, nós conseguimos ver os romboides aqui, ó, o menor que foi cortado e o maior que também foi cortado aqui. Abaixo deles, nós conseguimos ver o serrátil póstero superior e nessa vista aqui inferior, abaixo do latíssimo do dorso, nós temos o serrátil póstero inferior. Numa camada mais profunda, né, nós temos esse conjunto aqui de três músculos. Esses três músculos, eles formam os eretores da espinha, tá? E esses eretores da espinha, então, eles são o ilho costal do lombo, que é esse aqui mais lateral. Nós temos o longuíssimo do tórax, que é esse aqui entre o ilho costal e o espinal do tórax, que é mais medial. Então, espinal do tórax, longuíssimo do tórax e ilho costal do lombo, tá joia? Quando a gente remove esses músculos, né? A gente tira todos esses músculos, a gente tem essa outra camada de músculos, tá? Nós temos aqui o semi-espinal do tórax, que são esses músculos aqui, ó, na região torácica. Os multífidos, que são esses daqui, ó, até da região lombar, até as últimas vértebras, as últimas costelas torácicas, tá aqui. E aí a gente tem também os levantadores das costelas, que são esses daqui, ó, que estão levantando as costelas. Esses daqui, na região da coluna, propriamente dita, são os rotadores. Aí tem os rotadores longos, né, que eles pulam uma vértebra, e tem os curtos, tá bom? E a gente vai conseguir observar também entre os processos espinhosos os músculos interespinais e aqui embaixo, ó, entre os processos transversos, nós temos os intertransversários, tá joia? E era isso, pessoal, a nossa aula prática de músculo de cabeça, pescoço e tronco. Muito obrigado.